Olá! Sejam todos bem-vindos ao Mini Mundo da Jenny. Eu sou a Jenny e no vídeo de hoje nós vamos estrear com uma mini pizzaria, Dino Pizzas. Vamos lá! Esse papel inicial que eu tô usando, eu tô fazendo uma parede. Eu tô usando o papel Paraná. Ele não é tão duro, né, tão grosso quanto o papelão, mas também não é tão fininho quanto uma sulfite. Então eu gosto de usar ele. Eu acho mais em conta, né? Porque você acaba usando um pouco, bem na minha escala, né? Porque eu faço tudo em uma escala menor do que qualquer ideia. Vocês vão entender com o tempo aqui no canal. Eu passei uma tinta cinza chumbo nesse papel Paraná. Eu usei tinta de tecido mesmo, qualquer marca. É um papel fácil de lidar. Você passar tinta nele, ele vai secar rápido, porque ele chupa a tinta, né? Então ele seca bem rápido. Eu tô fazendo essas ranhuras, eu tô usando uma ponta de bisturi pra fazer isso, só que não tão forte pra não cortar o papel, nem tão fraco pra não tirar. Eu só tô descascando em tese, só que depois o papel eu me arrependi um pouco porque o papel ficou bem molinho. Depois eu até pego um outro pedaço de papel Paraná. Eu começo a usar ele com outra cor de tinta, né? Eu uso uma tinta mais puxada pro bege, né? Porque é o tom que me agradou no momento. Mas, já deixando claro, a pizzaria, se vocês forem fazer, né? Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, no estilo que vocês quiserem. Vai ficar incrível. Porque cada um tem sua personalidade, cada um vai criar a sua pizzaria única e vai ficar perfeito. Eu depois peguei um outro papel, comecei a pintar de marrom, né, que é uma cor assim que me agradou bastante, e essa parte eu vou usar como um chão da minha pizzaria. Eu gostei bastante, tipo, dessa paleta de cores, né, foram as paletas que mais me agradaram, e repetindo, vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. A pizzaria é de vocês. Estejam preparados para muitos conteúdos de miniatura, que é a parte que eu mais gosto. Depois de pintar, eu vou começar a medir, né? Essa pizzaria eu tô fazendo no formato de um L, então ela só vai ter uma parede lateral. Ela não vai ter duas, não vai ter direita e esquerda, vai ser só apenas uma, que vai ser esquerda. E para fazer a junção, eu tô fazendo mini quadradinhos, cortando eles no meio. E como vocês podem ver, o papel Paraná, você passando o estilete ou o bisturi como eu estou usando, ele não vai cortar, ele vai marcar e você consegue dobrar sem amassar o papel. Eu estou usando duas tintas para apoiar, né, e a cola fixar. A cola que eu estou usando é a cola de silicone. Eu gosto bastante de trabalhar com cola de silicone. Mas vocês podem estar usando a cola instantânea, a cola branca, que é a cola de escola padrão. Podem estar usando as que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Agora eu vou estar fazendo um layout da nossa pizzaria. Esse layout vai ser bem tranquilo, né? Eu cortei ele um pouquinho diferente do que eu tinha em mente, então ele me deu um pouco mais de trabalho. Eu tive que fazer mini dobradiças para conseguir colar a parte de cima, as laterais, e aí eu fiquei sofrendo com a minha cola de silicone que tava no fim. Depois eu posso estar disponibilizando ou fazendo um vídeo para vocês com as dimensões que eu tô usando. Eu posso estar fazendo também uns links com as impressões que eu usei, né? Eu uso bastante impressão. Não chega a ser muita, mas quando eu preciso, eu
acabo imprimindo demais. São bastante dobradiças, eu acabei usando mais papel do que seria necessário, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso ensinar uma outra técnica, né, que vai ficar melhor. Eu pretendo fazer mais comércios, né? Tipo, tô fazendo a pizzaria agora. Eu pretendo fazer mais um mercadinho, né? Uma sorveteria, né? Porque a pizzaria já tem. Tá vendo? O layout deu certinho na parede. Agora eu vou estar medindo o balcão de ingredientes. Eu vou estar fazendo estilo uma caixinha. Vocês podem estar usando uma caixinha, né, que se encaixe perfeitamente. Ou podem estar fazendo como eu, né, criando uma do zero. Dá um pouco mais de trabalho, mas também vale a pena. Eu tive que fazer as laterais. Eu preferi fazer a caixinha sem a parte do fundo, porque eu não iria usar a parte do fundo. Então eu estaria gastando papel demais. Eu vou colar as laterais das caixinhas, bem bonitinho, deixando bem retinho para o meu tique nervoso não atacar. E é isso, não tem segredo. Pode até parecer um pouco mais difícil, mas não tem segredo, isso eu garanto a vocês. O vídeo tá acelerado e eu garanto a vocês que não dá pra fazer mais devagar do que isso, porque seria impossível mesmo de assistir mais de 1-2 horas de vídeo. Eu tô usando o cinza chumbo, que é o mesmo que eu usei para a parte da parede de tijolinhos, para pintar o balcão. Eu gostei bastante dessa cor, não é um preto, mas também não é tão claro quanto um cinza se eu fosse fazer. Ele é bem escuro, quando seco ele fica um pouco mais escuro, mas eu gostei bastante. Mas, novamente, fica a critério de vocês a cor que vocês tiverem e quiserem usar. Agora eu vou estar fazendo tipo prateleiras, né? Tipo suspensores de potinhos de condimentos. Serão os ingredientes da nossa pizzaria. Vocês fiquem de olho aí, porque é um pouco mais complexo esses potinhos. Mas na hora que eu estiver fazendo esses potinhos, o meu papel Paraná vai estar acabando. Então eu vou começar a usar um papel, não é tão duro, mas é daqueles que vem com capa de travesseiro, capa de lençol de cama. Então ele não é tão grosso quanto um papel Paraná, mas também é mais grosso que um sulfite. Mas depois vocês vão ver que ele tem os pós e contras, né? Ele é um ótimo substituto, mas quando eu for pintar, por exemplo, a tinta não vai querer pegar. Então, tudo será essas escolhinhas.
se esqueçam de deixar o like no vídeo. E entrem no canal. Meu canal tem bastante, assim, não tem bastante, mas tá começando a ter umas artes bacanas. As minhas reconstruções em bonecas. Tá ficando bem interessante. Eu faço, depois de pronto, né? Eu venho fazendo essas laterais pra pôr os potinhos, né? Que vocês vão entender depois. E não tem segredo, ou nada disso. E se preparem, se forem fazer isso, prepara um tempo, porque faz uma baguncinha boa. Uma belíssima baguncinha. Eu vou sempre estar pegando 3 partes iguais e uma maior, mais alta, para segurar o potinho, né? Para sustentar os potinhos. Mas é bem de boa fazer, é bem tranquilo, mesmo que pareça ser impossível, é bem facinho. Eu demorei um tempo até para terminar a pizzaria por falta de material, até. Só que eu consegui terminar, consegui editar o vídeo e agora eu tô postando para vocês. Essa hora do campeonato, minha luva já está cheia de cola, já está começando a atrapalhar as artes. Aí eu volto com a mesma cor que eu pintei o balcão, eu vou pintar essas prateleiras, né? Não chega a ser prateleira em si, são mais suspensores mesmo. Eu pinto da mesma cor, porque no final me deu acho que me agradou mais pintar da mesma cor. Eu não costumo pintar a parte do fundo das coisas, principalmente quando eu vou pular, porque não faz diferença. Eu só pinto tipo as laterais, tudo, porque vai aparecer. Aí só me importo. Mas quando não vai aparecer, eu deixo em branco mesmo, é mais prático. Nessa hora eu tô usando uma capa de caderno de desenho, porque eu precisava fazer uma elevação entre essas duas lacunas e eu precisava de um material que fosse resistente, né, e um pouco mais grosso. Se eu tivesse papel paraná, eu teria feito umas 2, 3 camadas para ficar alto, mas como eu tava acabando e eu não tinha desse tamanho que eu precisava, eu preferi usar um caderno, uma capa de caderno. Mas lembrando, esse caderno estava no fim já. Eu só estava com a capa praticamente. E eu deixei guardado porque eu sabia que em algum momento eu ia usar esse material mais rígido. E eu sofri pra cortar, viu? Sofri bastante. Eu pinto com a mesma tinta, né, o cinza chumbo. Pinto com da mesma cor da base e dos elevadores, né.
E não se esqueça, que eu tava esquecendo, de pintar as laterais. Por quê? Porque vai aparecer. Então é importantíssimo pintar as laterais. Eu dou uma última checada, pra ver se tá tudo dando certo em tamanho. Eu vou começar com o meu velho amigo e sofrido acetato. Plástico acetato. Eu tenho uma placa de acetato que é um pouco mais rígida, muito mais rígida, mas acetato você pode estar encontrando em embalagens de brinquedo, aquelas tampas de bolo, né, que a gente compra. Então tudo isso é acetato, plástico. Só que esse que eu uso em si, ele é muito mais rígido, chega a ser difícil de cortar até com a tesoura. Então, para algumas coisas ele é útil. Nesse momento eu comecei uma estratégia de fazer potinhos, mas acabou não dando certo e eu desisti no meio do caminho e fui fazer de outro jeito. Eu fiz assim. Eu fiz com dobradiças e como esse acetato é muito rígido, ele não precisou de cola. Eu dou uma ajeitadinha com a tesoura, ele não precisou de cola. Ele foi só fechar do jeitinho certo e ele estava pronto um potinho. No início eu fiz 4 para no final ser 8, né, 2 de cada lado. Só que eu desisti e preferi fazer 5 de cada lado, resultando em 10. Eu vou vir com o vermelho goiaba, pintando o layout que nós fizemos. E o layout é a mesma coisa, só vim pintando as laterais, em cima e embaixo. Atrás não precisa, por quê? Porque não vai aparecer. Então não precisa ter toda essa preocupação. Eu vou começar a juntar as coisas na parte principal, né, na lojinha. Para colar esse layout, eu usei as dobradiças que eu fiz, né, as colinhas. As mesmas coisinhas que eu usei para colar cada parede, eu usei para colar o layout. Para colar o balcão, eu passei cola nas laterais dele e colei ele no layout, porque não tinha como colar atrás, porque ele não tinha a parte de trás. Eu colei apenas os expositores, não colei os potes. Agora vem a parte do biscuit, né? Eu venho raspando, né? Giz pastel. Eu gosto de tingir o biscuit desse modo. Só que no final ficou muito escuro e eu acabei detestando, misturei com mais branco. Esse biscuit que eu tô usando, ele é o biscuit natural, então ele não tem cor. Ele pode parecer que é branco, mas quando ele seca, ele fica uma aparência um pouco transparente. Fica uma cor assim um pouco feia. Então ele não é o branco. Então sempre tem que tingir ele antes, porque pintar depois dá um pouco mais de trabalho. Nessa hora eu tô fazendo umas tirinhas, vim cortando os pedacinhos. Quem será que sabe o que é? Um dos meus ingredientes que eu não gosto. Palmito. Não sou muito fã, na verdade. Tá vendo? Nessa hora eu passo o branco, né? Porque ele não tem cor, então eu preciso deixar ele branco. Eu uso a ponta de um pincel, passo o giz pastel preto, dou uma sujadinha nesse buraquinho que eu faço. Eu venho fazendo um mini rolinho, mini mesmo, para colocar no meio, nesse buraquinho. Para virar um mini cogumelinho. Eu faço 3
e vou reservá-los para eles darem uma secada, para depois eu vir fatiando eles. É porque nenhuma pizza vem um cogumelo inteiro. Pelo menos as que eu vi. Ficaram bem fofinhos, deu até dó depois. Eu volto a pegar o biscuit. E agora eu vou vir tingindo o queijo, né? Que eu começo com uma ideia, depois eu mudo. E no final vocês vão ver. Agora eu tô tentando fazer uma calabresa que eu falho drasticamente. E e no final viram os pepperoni e é isso. Eu aceito, porque dói menos. Eu tava colocando as pontinhas brancas na massa cor-de-rosa, mas quando eu misturava, igual eu via em alguns vídeos, sumia. E eu ficava triste. Mas aí depois eu estiquei, eu vim passando uma tinta, vim passando a própria vermelho goiaba. E pra dar uma corzinha a mais. E eu também deixo secar. Agora eu vou vir com frango. Eu vou estar fazendo um potinho de frango. Eu venho fazendo essas pontinhas para simular um frango desfiado no potinho. Para não ficar tão cru, eu coloquei um temperinho verde e um pretinho para ficar mais temperado, ficar mais bonitinho. Reservei. Agora eu tô tentando fazer mini azeitonas. Peguei esse meu fone que estava velho e quebrado, cortei uma parte, tirei os fios de dentro, que eu pensei que fosse difícil, mas não foi, e vim picotando. Ficaram lindas azeitonas, fofíssimas, com um buraquinho no meio. Eu fiz um outro potinho, né? Esse potinho é um pouco mais alto, né? Um retangular. Mas eu adorei ele. Literalmente. Eu vou colocando as azeitonas dentro do potinho, só que eu não gostei, então eu coloco cola no fundo, cola branca. E depois eu venho colocando giz pastel preto em cima. No início ele ficou branco, eu não gostei, mas no final deu tudo certo. No final ficaram assim os meus pepperonis. Eu não esperei secar tanto, mas eles já estavam sequinhos a ponto de cortar e ficar legal. Nessa hora eu esqueci que estava gravando, então a filmagem ficou ruim. Mal dá pra ver o que eu tô fazendo. Mas, resumindo, nessa hora eu tô fazendo o queijo, né? Eu tô fazendo do mesmo jeito que eu fiz com o frango, pra parecer queijo ralado. E é isso. Aí eu começo a fazer o processo do forno a lenha, né? E nessa hora, eu não lembro, eu esqueci que estava gravando, então eu gravei igual a minha cara e depois eu perdi o restante da filmagem. Aí já pula pros ovinhos que eu fiz, então eu faço uma filmagem bem rápida, mostrando que eu fiz ovos e deixei secar. Aí agora eu começo a fase da cebolinha.
eu vou vindo camada por camada e tingindo, só que de uma forma mais suave, né, para não ficar tão drástico assim. E no fundo eu vou formando uma cebolinha, que eu também vou deixar de canto para secar e ficar no ponto de fatiar e ficar perfeita do jeitinho que eu quero. Depois disso, eu venho tentando fazer um drástico e falho bacon, mas no final dá tudo certo, então é isso que importa. Pelo menos é o que eu acho. O ruim de tingir com giz pastel é que o biscuit perde um pouquinho da aderência, né? Então ele acaba não colando uns nos outros, aí ele fica difícil de manusear, mas no final dá tudo certo. Eu vou fatiando bem pequenininho, colocando no potinho e vida que segue. Isso, eu vou fazendo até o potinho ficar bem cheinho. E não, eu não venho colando os ingredientes, porque depois, né, se vocês quiserem acompanhar os shorts, eu deixo lá mostrando como que eu faço as mini pizzas. Então eu preciso que os ingredientes estejam soltos, porque não tem condições de eu fazer ingrediente por ingrediente toda vez que eu vou fazer uma mini pizza. Então eu preferi deixar desse jeito. Nessa hora eu tô cortando os mini ovinhos, que não estão tão secos, mas estão bons para fatiar. Nessa hora eu mostro como que fica cada fatiazinha, com a gema bonitinho. Ficaram bem fofinhos. Eu corto eles em fatias, todos eles. Depois eu venho picando um por um, bem bonitinho. Eu coloco inicialmente nesse potinho pequeno, mas depois eu mudo. Eu coloco em um pote maior, porque eu tinha muito ovo e eu não queria desperdiçar. Quis usar todos. Agora, né, usando cinza, eu tô fazendo o que muita gente gosta. Tipo, eu não sou muito fã, mas também não tenho nada contra ele. O atum. Eu não sou muito fã do atum, mas eu como. Se tiver, eu como. Eu venho fazendo a mesma estratégia do frango, venho dando aquele aspecto de desfiado ou moído, para ficar mais realista. No fim, eu também coloco um pouquinho de giz pastel verde para dar tempero, né? Corzinha de tempero. Agora eu venho com mais amarelo, né, para simular o milho, né? Eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz o palmito, né? Eu faço só uma cobrinha e venho picotando bem fininho e botando no potinho. Cortando. Depois de cortar, a parte mais chatinha é pôr no potinho. Isso eu confesso. Tipo, nessa hora eu queria ter uma pazinha em miniatura pra apanhar tudo e colocar no potinho. Teria salvo a minha vida. Agora eu dou um salto bem grande, porque eu não consegui ter o vídeo fazendo esse forno a lenha. O vídeo fazendo essa pizza em branco, assim, só a massa, tá no meu canal, né? Tá como shorts. Então dá pra você assistir. Se vocês que tiverem curiosidade pra saber como que eu fiz, pra vocês quiserem saber como que eu fiz, né, o forno a lenha e tal,
eu posso até fazer um outro vídeo, né, tentando refazer ou ensinar vocês a fazerem, porque eu fiz realmente de cabeça, não segui nenhum tutorial nem nada. E essa parte eu tô recortando a logo foi meu namorado que fez, foi incrível, do Dino Pizzas. Eu posso até pedir para ele disponibilizar um modelo mais padrãozinho que vocês possam usar, né? Mas isso depende só do desenvolvimento do vídeo, e depois eu posto no canal. Aí eu tô ensinando como que eu fiz esse balcão, né? O balcão eu fiz usando uma caixinha de doce, que eu só diminuí ela, sem segredo algum. Aí depois eu revesti ela com papel impresso, que eu fiz, e ficou desse jeitinho. Eu picotei bastante esse papel paraná pra dar esse relevo. Tá vendo? Eu fiz 2 desse com relevo pra colar na parte da frente do balcão, né? Aí agora, nesse exato momento, eu tô colando o balcão na parte central, né, da lojinha, e vou colar o logo, lindo, maravilhoso. Vou colar uma no forno a lenha e um na parte da frente. E ficou assim. Agora eu vou fazer mini maquininhas, né? Elas deram um pouquinho de trabalho, né? Depois, se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar um vídeo só ensinando a fazer essas maquininhas, porque eu pretendo fazer vários comércios, então eu vou precisar viver fazendo essas maquininhas. Então não vai ser segredo ensinar pra vocês essas maquininhas. Mas aí no vídeo eu não ensino muito bem, só mostro que foi eu que fiz mesmo. Eu colo o QR Code, né, que eu criei no gerador de QR Code na internet, que eu procurei. E eu fiz com um mini cardápio que eu também criei. Depois de feitas as maquininhas, eu venho com uma tinta verde pântano, a cor específica, para pintar as laterais da maquininha. Eu refiz o meu caixa, né, o caixa eletrônico e tal. E se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar. Esses são os meus mini cartõezinhos de crédito, a maquininha. Essa maquininha ficou sem querer total, uma leitora de cartão, que não era para funcionar, mas eu adorei. Então depois eu posso ensinar também. Todos esses papelzinhos eu posso estar disponibilizando para vocês. E é isso. Sim, eu posso estar disponibilizando para vocês. Essa minha pizzaria, já eu mostro que ela ficou com iluminação. Eu fiz a iluminação dela à base de um fio fada. O nome do fio é fio fada. E eu também posso estar mostrando para vocês como que eu fiz a instalação. Não tem segredo, ele é à base de bateria. E assim ficou a Dino Pizzas. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixa o like no canal, se inscreve e aguardem para muitos, muitos, muitos vídeos de miniatura que estão por vir. Se der um bom rendimento esse vídeo, vai ter os vídeos das dimensões de cada produto, vai ter os vídeos ensinando a fazer o forno a lenha. E é isso. Eu posso até pedir para o meu namorado disponibilizar uma arte de pizzaria para vocês fazerem as suas próprias pizzarias e me mandarem. Eu vou adorar ver todas. Se inscrevam no canal, deixa o like e até a próxima!